Fala pessoal, Cris Nery aqui de novo, Papo de Bizeiro falando do Batman. Gosto muito do Superman, mas ultimamente só tenho falado do Batman. Falei do Dragota lá, do Batman Absolute, que eu achei legal pra caramba. E agora vou. Tava folheando minhas. Folheando não, tava revendo minha coleção da Egon Moyes e encontrei esses dois volumes aqui, ó. O primeiro e o segundo. Silêncio. E vou te falar, viu? Eu tô pensando em fazer isso aí. Vê o que você, fala pra mim o que vocês acham. Eu vou relendo a Egon Moyes e o que eu achar legal, vou vendo algumas coisas e vou trazer aqui algumas coisas da Egon Moyes. Que eu acho que a Egon Moyes, ela não te dá, às vezes, a run completa. Às vezes a história é só um trechinho, um pedacinho, a melhor parte, mas isso aguça a sua curiosidade para você correr atrás da história. E Silêncio é basicamente isso. Eu não conheci o personagem muito bem. Eu fiquei um tempo sem ler revista em quadrinho. Quando eu voltei a colecionar, eu voltei com um Egon Moyes. Então aí eu voltei já em Silêncio. Confesso que, apesar de ser feito, de ser roteirizado pelo Geoff Loeb, que é um dos meus roteiristas favoritos, principalmente porque ele está na frente do Longo do Dia das Bruxas, e para mim ele e o Paul Dini entenderam muito bem o Batman. É lógico que eu também gosto do Scott Snyder, A Corte da Coruja é uma das histórias que eu mais gosto. E o Tom King também teve uma run com Batman que eu achei muito legal. Teve o casamento dele com a Mulher Gato, tudo. Eu acho que um dia, ó. Tô tentando pegar a coleção, mas é muito difícil, que já saiu em capa dura. Eu queria evitar um pouquinho de capa dura, pegar uma capa cartão. Tô esperando ver se a Panini relança ou alguma. Ou chega aí, eu consigo no exterior aí uma original do Tom King. No Tom King tem um ônibus do Tom King no exterior que eu tô muito tentado a pegar, mas grana, importação. Se eu tiver alguém que vende lá pra cá, eu capaz que eu peça. Mas voltando ao Silêncio. Então, Silêncio, vamos começar aqui olhando o Batman, Silêncio da Egon Moyes. A Egon Moyes era muito boa porque ela mandava muito bem, ela fazia uma apresentaçãozinha rapidinho, colocava umas informação de ano sobre o roteirista, o desenhista, no caso aqui que é o Dini, que vamos, convenhamos, apesar do Geoff Loeb ser muito bom, essa história do silêncio aqui, o que salva é os desenhos do Dini. Os desenhos são incríveis, ó, muito bem feito, enquadramento bacana. Aqui tem um crocodilo dele aqui, ó, monstruoso. E tem uma fluidez, um movimento muito legal. E é isso, acho que o Silêncio é um personagem muito bem elaborado. Não é o principal vilão, falar um vilão incrível. Tem muitos vilões. Batman tem uma galeria de vilão incrível. Então, o Silêncio não tá no top mais, mas eu achei um vilão bem construído. É um vilão que conhece a identidade do Batman, que ele também é um estrategista, apesar de não se comparar ao Batman, ele também é um belíssimo estrategista. Aqui, ó. A Era Venenosa pelo Dini, ó, que maravilha. E tem uma cena maravilhosa no Silêncio, que é a Era Venenosa com o Superman, mano, que eu achei que ficou incrível. Ó, vamos folhear rapidinho. Então, o Silêncio ele é um personagem, o Tom Elliott, né? Era amigo de infância do Bruce Wayne, o Crocodilo mais uma vez. E cresceu junto com ele, virou era um cirurgião muito famoso, né? E no final eles. A história aqui não é muito contada aqui nesse quadrinho aqui, não. Aqui esse quadrinho não dá profundidade. Esse quadrinho só mostra um pouquinho, mas não dá profundidade alguma ao silêncio, né? Mas é onde começa, né? E aqui, ó, por exemplo, tem uma cena muito incrível que até a Arte Incolecionável está fazendo um figures para mim. A Arte Colecionável é o que faz essas estátuas para mim. Ele tá fazendo um figure para mim dessa cena aqui, ó, do Superman, ó. Superman com a Era Venenosa. Ele tá modelando, tá ficando muito legal. É, só o Superman era venenoso, o Batman não tá no diorama dele. Mas essa ceninha aqui ele tá modelando, pra mim vai ficar incrível. Então, é muito bom, ó, que desenho bacana. Como sempre, os caras põem o Batman descendo a porrada no Superman, né? O Batman é preparado, consegue tudo, né? E a história é muito boa. Eu gosto da história.
Passar rapidinho aqui. Aí a Eagle Moss é legal também, que tem essas... Olha que capa incrível aqui, ó. Eu adoro o Superman, então essa capa pra mim aqui, ó... Arte incolecionável, faz essa figura aí pra mim que eu vou te falar que essa aqui eu gosto, hein? E a Arte Colecionável é o parceiro aqui do canal. E a Eagle Moss tem essa parte aqui que faz uns desenhos clássicos, que é muito legal. Aí vamos agora para parte 2. Aí a parte 2, só para folhear rápido aqui. Silêncio. O Coringa dele também tá muito legal, né, mano? Um Coringa... Aquele Coringa cartunesco, narigudo lá. Muito bacana, mano. Dini é incrível. A Bárbara Gordon aqui. Ó, relembrando a Morte e Família. Preto e branco. Achei que casou muito bem, hein, mano? Aí aqui a Mulher Gato. E o Charada. Tem uma animação também do Batman. Acho que eu vou... Já ia mudar de assunto. Tem a animação do Batman Silêncio também, mas eu não gostei muito não, viu? Ficou bem abaixo. O quadrinho, o roteiro já não é lá essas coisas. Aí a animação ficou abaixo. Então, o Dini trabalhou quase toda a galeria de vilão do Batman aqui, né? Tem o Ra's al Ghul, Mulher Gato, Era Venenosa, Crocodilo, tem um monte de vilão aqui. Espantalho, sabe? Não sei nem se o Espantalho aparece aqui, ó, o Tom Elliott. Esse aqui é o Silêncio. Então aqui ele ainda não foi muito bem trabalhado aqui, ó. Que essa arte do silêncio é muito bacana. Tá vendo? Ele com a arma aqui, ó, caçacão, rosto todo enfaixado. E Charada. Tem um Ra's al Ghul numa parte aqui. Então, a arte em si é maravilhosa. Esse quadrinho aqui tem uma arte incrível. Eu gostei muito da arte dele. É o que chama a atenção. Olha que pôster maravilhoso aqui, ó, dos vilões. Aqui tem o pôster dos heróis. Vou fazer esse pôster grande aqui para colocar aqui no estúdio. E em algumas artes, Detetive Comics. Então, aí o que eu falo? O Paul Dini, o Geoff Loeb trabalhou muito bem o silêncio nessa história. Aí depois ele veio para essa aqui, ó. Essa edição aqui, ó. Maravilhosa. Paul Dini. Cara, eu peguei o ônibus do Batman por Paul Dini. Vamos tirar aqui a capa. Tirei a capa. Aqui, essa edição tem uma capa muito boa. Olha que capa legal. Bom, eu não tenho medo de fazer isso com os ônibus, não. O pessoal fala, não, vai estragar o ônibus. Pô, eu pego o quadrinho pra ler, mano. Eu não pego o quadrinho pra deixar na estante lá, bonitinho, sem mexer, com medo de estragar. Ah, mas vai dobrar a capa. A lombada vai amassar. Ah, tô nem aí, ó. O pessoal hoje em dia tá reclamando de lombada grudada que amassa aqui. Eu tô nem aí. Eu quero ler a história. Se a história for boa. E é meu, eu não vou vender. Eu não compro quadrinho pra revender, mano. Ah, mas perde valor. Eu não compro quadrinho pra revender. Eu compro quadrinho porque eu gosto. Eu sou colecionador, eu gosto. É pra mim. A história for boa, pra mim é o que importa. Então aqui tá o... Vamos mostrar aqui um pouquinho a capa. Aqui tem o silêncio aqui, ó. E aqui o Bruce. Tem uns textinhos em volta. Mas aqui tem um lance interessante que esse Omnibus, ele trabalha mais o silêncio. Então o Geoff Loeb começou e depois vem o Paul Dini trabalhando, que também é um dos caras que eu gostei muito que trabalha que tá trabalhando com Batman. Ele trabalha muito bem. Aí aqui nesse Batman por Paul Dini, na verdade ele trabalha só as histórias do Paul Dini, né? Então tem uma história aqui que é do Ra's al Ghul, daqui a pouco eu chego aqui. Que ele tem uma parte e as outras partes tive que correr atrás, porque o Omnibus não pega essa parte. Então o Omnibus aqui trabalha uma boa parte, histórias... A maioria das histórias de investigação, que como eu gosto do Batman, mais investigador do que lutador. Então aqui tem o Jarada, que nessa história ele tá tentando se regenerar.
E é muito bem feito, ó. Tem várias histórias. As contracapas muito legal. Uma história com a Era Venenosa aqui também. E vou passar um pouco mais. Olha que arte legal, mano. Esse aqui, desenho do Joe Benítez. O roteiro de todos é do Paul Dini, por causa do ônibus dele, mas aqui é o Joe Benítez, é o desenhista. Desenha muito bem, né? Vamos pegar, vou tentar enquadrar um pouquinho melhor aqui, ó. Vamos lá. Vou enquadrar um pouquinho melhor. Aqui, ó. Aí tem o Robin, aqui já é o Damian Wayne. Olha que legal, que desenho legal. O Damian Wayne ou o Tim Drake? Acho que é o Damian Wayne. A Noite dos Pinguins também é legal. Vamos passar rapidinho. Aí ele vai pegar. Aqui tem uma história que eu achei bem legal, mano. Que eu não tinha visto aqui. Essa história é incrível. É com o Robin. É o Tim Drake, que é o Red Robin, tá vendo? E o Coringa salva ele. Ele tá sendo perseguido, o Coringa salva e prende ele no carro, mano. E a história se passa tudo dentro dele do carro, com o Coringa cometendo crime com o carro, atropelando as pessoas. Essa história é muito boa mesmo. É numa noite de Natal. E vai indo. Aí vai ter uma parte aqui que apresenta o novo ventríloco. Aqui o ventrículo original ele tá morto, né? Aí aparece uma nova ventrílogo, Scarface com novo ventríloco, também é uma história legal. Aí vamos passar aqui, aí vai ter mais pra frente para falar do silêncio. O Paul Dini volta a trabalhar. Trabalha também um pouco da relação do Bruce com a Zatanna. Muito bom trabalhado também. Esse Omnibus é fantástico, viu? Eu acho que quem quer pegar umas histórias, apesar de ter uma história lá que eu nem falei do Ra's al Ghul, que você precisa ler as outras, que é essa aqui, ó. Olha que arte legal. A ressurreição de Ra's al Ghul. A gente tem a parte 3 aqui. Ó, roteiro, desenhos de Ryan Benjamin. Ó, tá vendo? Aqui já é o Damian, né? Porque o neto do Ra's al Ghul. Então já tem a parte 3 da ressurreição de Ra's al Ghul e a conclusão. E a história é mais completa. Então, se você quiser ver a história, você vai ter que correr atrás da história, porque aqui o Paul Dini só roteirizou esses dois capítulos, então só tem esses aqui. Aí eu corri atrás, fui ler, achei muito bom. O epílogo também, roteirizado por ele. Ó. Aí aqui, depois da metade, a gente volta, acho que vai aparecer o silêncio já rapidinho. Aqui, vamos lá. Eu não marquei nada, né? Eu tô relembrando da história enquanto eu tô folheando aqui com vocês, ó. Zatanna de novo, a nova ventríloca. Uma história bacana, vamos lá. Charada. Aqui volta a aparecer o silêncio. É quando volta a trabalhar. O coração do silêncio. Parte 1 de 5. Então aqui começa a trabalhar bem o silêncio, né? O Paul Dini já começa a trabalhar o silêncio. Eu gosto bem da história. Essa história, ele ataca a família do Batman, a Mulher Gato, ele vai atrás da Mulher Gato, mostra a origem, a família, a relação do Thomas Elliot com Bruce Wayne na infância, como a família, a mãe dele, a família dele era tóxica, depois da tragédia com o pai dele, ele é criado pela mãe, e mostra a toxicidade dessa relação e que transformou ele nesse lunático. E aqui ele pega a Mulher Gato, também prende para usar ela contra o Bruce Wayne, né? Aqui ainda é o Bruce Wayne, né? Aí no final eles vão lutar, o Bruce Wayne vai pegar ele, vai lutar com ele, aí vai acontecer um acidente lá na Batcaverna também. Que eles vão terminar a luta deles na Batcaverna.
Aí vai ser dado como morto, talvez, ser dado como morto. Aí tem um pouco da Zatanna, que gosta do Bruce e da Mulher Gato, né? E aqui a última história do silêncio, aí o silêncio some um pouquinho aqui e acaba aqui. Aí depois vamos voltar um pouquinho mais do silêncio, vai reconstruir ele. Ele vai voltar. Ele tinha transformado o rosto dele no rosto do Bruce Wayne, né? Então ele vai. Nessa história é onde que eu me perdi um pouco. Porque aí nessa história foi quando aconteceu a crise final, que o Batman morre. Eu falei, mas mudou totalmente. Aí eu fui atrás, a crise final, o Batman morre, e quem assume o manto é o Grayson, Dick Grayson, o Asa Noturna. Ele assume o manto e então o Thomas Elliot começa a se passar pelo Bruce Wayne, a Mulher Gato captura ele, aí vai acontecer diversas coisas aqui legais também. Então tá vendo? Metade aqui, boa parte do silêncio está sendo trabalhado. E vamos passar um pouquinho mais para frente. O Victor Zsasz, tem uma história com o Victor Zsasz. Mas nessa parte aqui o silêncio está sem. O Bruce Wayne ainda não está. O Bruce Wayne está sumido. Ele foi dado como morto na crise final. O Darkseid matou ele, né? E aqui ele é o Thomas Elliot e um monte de herói vai ficar olhando o Thomas Elliot se passando pelo Bruce Wayne para ele não acabar com a fortuna do Wayne e acabar com a reputação e o nome do Bruce Wayne. Então é bem trabalhado isso. Acho que foi uma ideia legal, porque a partir do momento que mataram o Batman lá, falou, pô, mas sumiu, não tem o Bruce Wayne. Aí acharam essa solução de fazer o silêncio se tornar o Bruce Wayne vigiado pelos heróis. E vai acontecendo. Então, não vou passar muito, não. Esse livro aqui, o do Omnibus, trabalha muito bem. Eu acho que dá profundidade no silêncio que o começo não deu lá com o Geoff Loeb. E com esse eu comecei a gostar do silêncio. Então, eu recomendo a vocês que leiam. Se vocês puderem, vão atrás. É muito bom. Batman por Paul Dini, Batman Silêncio. Tem a versão de bolso agora recente. E eu só dei uma passada rápida aqui. Rápida não, já demorou mais de 17 minutos. Sei que tem gente que não assiste, porque o vídeo fica longo. Eu tento deixar o vídeo curto, porque vídeo longo tem um pessoal que fala, pô, mas 20 minutos de vídeo é ruim de assistir. Eu não me prendo muito com isso, porque às vezes eu quero passar o que eu quero falar, algumas coisas. Eu gosto muito do Geoff Loeb, gosto muito do Paul Dini. Eu achei que eles trabalham muito bem o Batman. O Geoff Loeb começou bem com o silêncio, apresentou o personagem, o Paul Dini deu uma desenvolvida nele, ficou muito legal. Eu aconselho quem quiser pegar o Omnibus, pega o Omnibus. Hoje você pega o preço, ele na época saiu por 400, 500 reais. Hoje você consegue pegar metade do preço. O ônibus não esgota assim tão fácil, não. Então, ou pega as histórias individuais, ou pega por onde for. Eu recomendo, eu acho que a história é muito incrível. Os dois trabalharam, um criou o personagem, não sei se o Geoff Loeb criou, depois eu pesquiso direito, mas um começou o trabalho com ele, foi por onde eu comecei a ver. E o outro desenvolveu de um nível muito bom. Apesar de metade do ônibus não ser o Bruce Wayne e ser o Tim Drake, o Tim Drake não, o Dick Grayson, mas eu acho que o Dick Grayson é o herdeiro do manto do morcego. Sempre que acontecer alguma coisa com o Batman, o Dick Grayson usa o manto. É o natural. E o desenvolvimento, acho que o relacionamento do Dick Grayson com o Damian Wayne é muito bom. Eu acho que eles têm uma química muito boa, eles trabalham muito bem junto. Eu prefiro o Dick Grayson com o Damian Wayne mais que o Dick Grayson com o Tim Drake. O Tim Drake acho que ele consegue ser mais independente. Agora, você não pode dar independência pro Damian Wayne e deixar o Damian Wayne solto, senão ele passa geral. O moleque é terrível, né? Filha de Thalia, neto do Ra's al Ghul, imagina, criado pela Liga dos Assassinos. Mas é isso aí, gente. Gostou? Isso aqui foi um resumo rapidinho, mostrando um pouquinho dos quadrinhos, para se tiver interesse, vocês correr atrás e buscar. E é isso aí. Por aqui é só.
Espero que tenham gostado. Põe aí nos comentários se gostou ou não. E valeu!